Olá, bom dia. O meu nome é Sheila Sousa e sou psicóloga aqui no Hospital de Santarém, faço parte da unidade de psicologia e quero agradecer a oportunidade e o convite de poder participar mais uma vez com o serviço de pediatria. Eu hoje vou falar de um tema que cada vez me aparece mais nas consultas, que sendo uma realidade e um mecanismo natural, como eu planei mostrar-vos, tem havido realmente ao longo destes últimos anos um aumento muito significativo da procura de ajuda associada a esta temática, a ansiedade na adolescência. Serão várias as definições e as coisas que aqui falaremos acerca dela, mas se eu tiver de exprimir numa única frase aquilo que a ansiedade nos faz, é não conseguir viver no presente com medo daquilo que há de vir, com medo das ameaças que pode haver no mundo. E a verdade é que ser adolescente é ótimo, temos força para tudo, ao contrário de mim, na minha idade, quando se levantam não fazem barulho, quando querem alguma coisa vão atrás dela, têm uma força e uma motivação que nós todos, cotinhas, invejamos verdadeiramente. A verdade é que ser adolescente também é sofrer alterações físicas que não vamos sofrer nunca mais na vida, não saber coordenar e mandar neste corpo. É saber quem eu sou, e há bocadinho a Alexandra falava na identidade, quem eu sou. A sexualidade é uma parte dela, mas a identidade tem muito mais camadas do que estas. Todas as mudanças psicológicas, o que eu acreditava antes, sempre disse que não ia fumar e agora tenho um cigarro na boca, o que é que isso diz de mim? Tudo o que é a própria pressão do grupo, é tão bom pertencer a algo, mas às vezes também é difícil pertencer a algo e não a alguém. Tudo o que é família e os pais realmente aqui assumem uma importância brutal porque fazem parte desta equação, às vezes sendo o companheiro de equipa, outras vezes o líder da equipa e outras vezes o rival da equipa. E nós temos, enquanto pais, de perceber que isso faz parte da nossa função como pais de um adolescente. Toda a pressão escolar, que escuso de falar, porque ninguém melhor que os meus adolescentes entendem que se o adulto tivesse de trazer para casa tanto trabalho como eles, tanto sindicato que havia já ao trabalho, mas é esta a fase da vida onde eles se encontram, aprender como jamais ninguém consegue aprender. Toda a diferença e todo o mundo que é a sexualidade, toda esta camada, a importância social, a decepção da primeira amiga que engana, do primeiro namorado que já não quer namorar connosco, o medo do futuro, porque é verdade que temos tudo à nossa frente, mas o facto de termos exatamente todas as nossas escolhas fazem com que isso aumente o medo de errar perante a escolha. E o conflito permanente que é ser diferente e querer coisas diferentes do resto da nossa família, não é? E nos últimos anos o Covid também não veio ajudar, não é? Porque o Covid teve um impacto tão grande naquilo que era quando eu me projeto para o futuro, naquilo que é a ideia que eu ia ter de ser adolescente. Adolescente era estudar em conjunto, abraçarmos todos, experimentarmos coisas novas, e afinal nos últimos anos foi estudar online, estudar separados uns dos outros, e que grande a seca que às vezes se leva em casa quando não se está com alguém. Portanto, nos últimos anos, ser adolescente tem sido um pouco mais difícil, mas tal como o slide que a Alexandra mostrou, ser adolescente sempre foi difícil e sempre foi um momento de clivagem. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção natural, temos de perceber isto, porque é experienciada pelas pessoas no seu dia-a-dia e é caracterizada por sentimentos que vão desde a tensão, à pressão, a uma grande insegurança, e normalmente são acompanhados por alterações físicas também. Eu sinto as borboletas na barriga, a opressão no peito, e isso tem um papel também positivo na minha vida, já vamos ver. As principais áreas que parecem alteradas quando sentimos ansiedade são as respostas físicas, os pensamentos, as emoções e os comportamentos. Mais lá à frente, quando falamos na ansiedade na adolescência, eu vou abordar cada uma delas. É preciso não esquecer que a ansiedade é adaptativa e não é perigosa, é adaptativa porque ela também nos dá o sinal de, olha, isto é importante, saíste bem aqui, saber convidar a miúda certa é uma coisa importante para a tua vida. Tu tens de estar bem disposto, tens de saber estar, disfarça, olha para o sítio certo.
E, por outro lado, não é perigosa. Pode ser altamente desconfortável, mas nós não nos podemos esquecer nunca que é transitória e não é perigosa. Eu acho que, acima de tudo, temos de perceber que a ansiedade faz parte da vida. Quando é que a ansiedade se torna um problema? Há aquele sentimento indefinido e muito desconfortável e muito desagradável de eu não saber o que vem aí, o que é que o futuro me traz, ou pior ainda, saber o que vem, traz-me a morte, não é algo que a gente não sabe, o que é que se sente, será que dói? Mas sempre que eu mantenho este sentimento como ou muito intenso ou muito prolongado no tempo, isso acaba por ter um efeito sobre as minhas ações, sobre o meu comportamento, sobre as minhas emoções, que se pode tornar um problema de saúde, porque tem um impacto negativo sobre impede a pessoa de chegar ao seu verdadeiro potencial, recusa e o evitamento acabam por ser os comportamentos mais frequentes e nós perdemos uma data de oportunidades para isso. Há medos antecipatórios variados e não conseguimos largar aquilo e associamos à escola e não queremos ir e ficamos muito mais seguros no nosso quarto. Quando existe perturbação do sono e quando existem os episódios de ansiedade. Não querendo ser maçadora, é importante perceber o que é propriamente o conceito quando já é um problema de saúde, a ansiedade. Há muitas, eu não vou dar aqui uma aula, portanto o DSM, que é estilo a nossa Bíblia da psicopatologia, refere vários tipos e a associação que a perturbação de ansiedade tem com a depressão, com outras coisas na vida, mas de grosso modo, há 4 tipos assim que se calhar são aqueles que são mais referidos nas consultas também. É a perturbação de ansiedade generalizada, quando existe sempre uma preocupação que é sempre mediada pela ansiedade, pelo medo do futuro, o que aquilo me traz. E esta preocupação não só é muito frequente, como é muito intensa. Na adolescência, a pessoa pode ter tudo e pode não ter nada, portanto é muito importante usar um critério que é o critério temporal. Estas dificuldades, estes desconfortos têm de estar presentes na nossa vida por um período superior a 6 meses, porque senão é da outra, é daquela ansiedade positiva que me diz que é importante e que vou viajar amanhã e essa faz-me bem, não me faz obrigatoriamente mal. As perturbações de pânico, se calhar são aquelas que trazem mais gente às nossas consultas ou fazem com que o adolescente procure mais ajuda, porque realmente a sensação de angústia e de ansiedade é tão intensa que traz verdadeiras alterações físicas naquilo que eu estou a sentir, não consigo respirar, tenho vontade de vomitar e muitas vezes até são baralhados com a própria saúde mais orgânica. Eu devo ter um problema de saúde ou estou a ter um ataque cardíaco. Há a perturbação da ansiedade social, em que diz respeito a um quadro clínico que tem uma atuação que faz com que a pessoa não se sinta confortável quando exposta, dizer olá, coisa que para a grande maioria das pessoas é apenas um momento do seu dia, pode significar a pessoa pensar nisso todo o dia, para chegar a uma turma e dizer olá. E depois temos a tal perturbação de fobia mais específica, quando temos medo de alguma coisa, quando temos uma angústia, uma ansiedade tão grande associada a um determinado estímulo, que aquilo acaba por ter um impacto negativo na gestão da minha vida. Ter um trabalho de grupo tem mais a ver com a exposição pública, não é? Eu expor-me ao outro. Ter o medo de cães, que faz com que eu não possa ir para aquele lado de esquerda e vou-me atrasar porque tenho de dar a volta toda, é mais enquadrada neste género de fobia. Então, o que é que parece causar? Existem 2 tipos, os endógenos e os exógenos. Os endógenos têm mais a ver com a nossa genética, com a nossa hereditariedade e na adolescência também com aquelas alterações hormonais que a gente não sabe de onde é que elas vêm, mas que nos fazem sentir muito intensamente as coisas. Há quem diga até que isto é como se fosse um traço. A pessoa pode nascer já com alguma apetência para se preocupar mais, por exemplo, tem um nível intelectual um pouco mais alto e começa a compreender algumas coisas que as preocupam e ainda não tem maturidade para saber lidar com elas. E depois temos também aquelas que têm a ver com os life events, com as coisas do nosso dia-a-dia. Acabei um namoro, estou quase a chumbar, estou completamente sempre a discutir com os meus pais e há todo um conjunto de acontecimentos na vida que fazem-nos alterar a forma como a estamos a sentir.
É muito importante que percebam que não há uma única causa, como em tudo na vida, não é? Portanto, são um conjunto de causas que acabam por contribuir para que haja este desequilíbrio. Então, e qual é o tratamento da ansiedade quando ela já é um problema de saúde? Não existe um caminho único, existe sim sentarmos com a pessoa que temos à nossa frente e avaliar qual é o tratamento que aquela pessoa precisa. E às vezes uma alteração nos hábitos do dia a dia pode ir a long way, ou seja, por exemplo, não trocarem na totalidade dos dias com as noites, de vez em quando saírem da gruta e podem jogar, mas também é bom quando vão cá abaixo e dão uma volta com os amigos e andam de skate. Portanto, às vezes alterar estes hábitos pode verdadeiramente significar uma diminuição na ansiedade, como podemos, como é o caso das nossas consultas, ter de entrar naquilo que é uma psicoterapia mais cognitiva ou comportamental, onde há programas que ajudam com o aumento da literacia, com a compreensão com o que está a acontecer, com o que é que eu devo fazer naqueles instantes, e as estratégias servem para minimizar. Em alguns adolescentes e na vida, em alguns indivíduos, é preciso também considerar os psicofármacos, aí já na consulta de psiquiatria, mas parece que aquela terapia que dá mais efeito ou tem mais efeito positivo é aquela que combina várias. Por exemplo, alterações no nosso dia-a-dia, como aprender a meditar, frequentar algo que me dá gosto e prazer, e estar a ler um livro que me traz algo, são também elas, fazem parte daquilo que é o aumento de estratégias para lidar com a ansiedade. Eu não pretendia aqui falar só quando a pessoa está doente, porque senão não trago nada de novo àquilo que é o nosso público. O que é que acontece na adolescência? Como é que essa ansiedade se traduz? A ansiedade é uma das preocupações mais comuns na infância e na adolescência, representa 20%, o que é uma percentagem muito significativa e, infelizmente, não só a ansiedade tem um impacto negativo no nosso dia-a-dia, como, se não for tratada, pode dar origem a quadros mais ligados à depressão, lá está, a pessoa não atingir o seu potencial pode fazer com que a pessoa fique a sentir-se menos capaz, achar que o mundo é algo mais ameaçador. E não tem uma apresentação, ou seja, eu não olho para uma pessoa e digo, olha, um jovem adolescente que é ansioso é aquele que fica caladinho lá no fundo, que fica vermelho antes de falar, que às vezes faz tudo para ser transparente. Pode ser, mas um jovem ansioso também é aquele que não quer falar com os outros, que não parece identificar-se com nada, que frequentemente está preso naquilo que são as temáticas mais de morte, mais de dor. O que é que eu estou a sentir? Amar é obrigatoriamente sofrer. Portanto, eu não tenho uma apresentação, não dá para olhar para uma pessoa e perceber. Há pessoas que ficam vermelhas, mas muitas delas estão a viver todo este mal-estar e desconforto dentro delas, não podendo ou não dar sinais. A ansiedade em qualquer pessoa, no adolescente também, sente-se no corpo. É uma emoção que é sentida no corpo, por isso é que é tão interessante para a minha área também. Eu tenho um pensamento negativo e o meu corpo começa a alterar. Eu posso ter dores no peito, ter o desconforto, parecer que já não sei respirar, ter instabilidade, não sei o que vou sentir, sinto muito frio, sinto-me muito quente e vou começar a sentir dormência, porque é importante perceber que a hiperventilação, não estarmos a respirar bem, está na origem da grande maioria destes sinais físicos, mas estes sinais são desconfortáveis e tiram-nos a sensação de estarmos sob o controle, não só da nossa vida, mas como também do nosso corpo. A ansiedade começa sempre na cabeça e está muito associada ao tempo. É como se eu projetasse para a frente e só encontrasse à minha frente dúvidas ou mais de 1000 caminhos onde tudo pode correr mal. A chamada lei de Murphy, não é? Há uma altura que nós vivemos assim. O que pode correr mal, nós vamos imaginar que vai correr mal. Os adolescentes que estão ansiosos preocupam-se constantemente e muito intensamente e às vezes não são capazes de verdadeiramente identificar os pensamentos ansiosos. Às vezes esses pensamentos são reais, eu se não tiver cuidado posso trazer Covid para casa, outras vezes são irreais, se eu não estudar 8 horas eu vou chumbar, se eu não fizer isto, então se eu não tiver os sapatos arrumados, que é outra apresentação da ansiedade,
eu vou ter muitas chatices na vida. E quando eles olham para a frente, vão então pensar na tal lei de Murphy. Vou chumbar no exame, não vou conseguir ir para a faculdade, os meus pais ou eu podemos morrer a qualquer momento, e se eu vomitar na escola, e se estão todos a olhar para mim e a julgar-me. Há também um quadro de dependência emocional. Parece que os adolescentes ansiosos estão mais dependentes dos pais, dependem mais dos pais para estes lhes dizerem o que estão a sentir e também dependem dos seus pais para resolver os problemas. Por exemplo, quando eles estão mais ansiosos na escola, eles telefonam à mãe ou telefonam ao pai a tentar para ver se os pais os ajudam ou mesmo lhes fazem companhia durante os intervalos, o que não sendo uma forma muito eficiente de lidar com o problema naquela altura, é uma forma projetada sobre os seus pais. E não é bom sinal quando o adolescente é ainda dependente dos seus pais. Amar é uma coisa, depender será outra. Os adolescentes ansiosos evitam tudo, as apresentações, evitam às vezes ir à escola, fazem muito, a gente fala hoje muito da utilização do jogo online. O jogo online é muitas vezes a realidade onde os meus jovens ansiosos com níveis de ansiedade muito, muito elevados, acabam por sentir que têm alguma vida, uma vida vicária, uma vida que não é aquela que eles queriam ter, mas é alguma vida, e é uma vida que faz com que eles se sintam ligeiramente mais protegidos e com capacidade de se expor, mas não é uma vida no papel. Então, e nos últimos minutos, vou-me debruçar aqui como é que nós podemos ajudar quando a ansiedade que estamos a sentir ainda não é uma doença, como falámos naquele tratamento. A primeira coisa é que cada vez há mais ajudas que me entram na consulta pelas mãos dos meus jovens e pelas mãos dos meus adolescentes, que vão desde os fidget toys até aos mandalas que eles pintam, aos próprios slimes, o slime para miúdos com ansiedade, enquanto eles estão a falar e estão a mexer naquilo, faz com que eles verbalizem mais, se sintam mais sob controle. Há os puppets também, que são umas coisas que eles agarram e que fazem assim, e a verdade é que aquilo dá algum bem-estar quando estamos a fazer, quase semelhante quando rebentamos aquelas bolinhas do papel, que é daquelas coisas que enrolam, que é algo quase universal, toda a gente gostar, e este género de material tem o mesmo efeito também. Claro que não é uma resposta muito intensa, mas é uma resposta que em determinadas alturas da vida pode ajudar. É muito importante fazer a promoção da literacia, como falávamos desde manhã. Perceber que o telemóvel também é uma grande ajuda. E esta aqui embaixo é uma aplicação que é feita para que o jovem possa gerir as suas ansiedades e até as suas crises de ansiedade. E, portanto, sim, é verdade que as redes sociais trazem pressão do grupo, trazem aumento de ansiedade, mas também vêm com algumas respostas. É preciso entendermos o ciclo vicioso da ansiedade, o que é que significa a ansiedade, porque quanto mais entendermos o que se passa no nosso corpo, mais em controle nos sentimos, e quando nos sentimos com controle, estamos menos ansiosos. É preciso perceber como é que se desencadeia uma crise de pânico, como é que podemos responder, e esta frase é clichê, mas é importante para as pessoas perceberem. A ansiedade e a depressão e as crises não são sinais de fraqueza, são sinais é que a pessoa já aguentou muito e que o corpo agora está a dar de si, a dizer, olha, algo que ainda não resolveste muito bem dentro de ti. É preciso fazer primeiros socorros. Saiu muito material na altura da pandemia. Estejam com os vossos amigos, façam exercício, divirtam-se, durmam bem, estejam em grupo, façam pulseiras, vejam Netflix, mantenham-se entretidos e à procura de um objetivo. É preciso também perceber como é que se supera uma crise de pânico. Termos este género de primeiros socorros no nosso dia-a-dia pode ser importante, não só para nós, mas para os outros também. O que é que eu devo fazer? Eu devo levar a pessoa para um sítio onde ela se sinta confortável? Eu devo falar sobre isso? Nada melhor do que perguntar se posso ajudar. Eu devo ajudá-la a perceber como é que se respira, a perceber, posso-te ajudar em alguma coisa? E evitar frases. Todos os meus miúdos dizem isto universalmente. Por favor, não me peçam para acalmar quando eu estou assim, esse é o objetivo. Mas quando me dizem, acalma-te, porque é que estás assim? O que é que se passa contigo? Eles não sabem, porque se eles soubessem não estavam a sentir aquilo que estão a sentir. Digam em contrapartida frases como, eu estou aqui, tu não estás sozinho, olha, posso-te ajudar em quê? Tu sabes que estas sensações são fortes, tu já estiveste antes, mas isto passa, não é? Portanto, eu estou contigo até te passaste, tu és forte, tu és capaz, muito mais do que dizer aquilo que a pessoa está a tentar fazer.
Isto é de tal ordem que, sabendo nós que o impacto que a respiração tem em todas aquelas alterações físicas que eu falei, se eu não respirar bem, eu vou sentir-me com dormência, eu vou ter sensação de desmaio, eu vou ter taquicardia. A verdade é que a maioria dos miúdos dizem a consulta, Sheila, acredita ou não, eu não sabia respirar, eu esqueci-me como respirar naquela altura. E realmente técnicas como o 4-7-8, aqui representadas, inspirar 4 segundos, reter a respiração 7 e expirar por 8, tem um grande impacto na sensação de estabilização do corporal, o que depois tem também sentir-me outra vez, afinal não estou a morrer de ataque cardíaco. Técnicas de meditação, sei que a seguir vamos ter aqui se calhar melhor debruçadas, mas técnicas de meditação, e há muita informação específicas da mindfulness, como é que eu posso projetar para me sentir mais calma, como é que eu posso fazer para ter uma respiração mais adequada, como é que eu posso fazer para não estar sempre a pensar em tudo o que pode correr mal, e tem havido cada vez mais evidências positivas da eficácia destes métodos também. Há técnicas como o grounding, que eu acho que também devia ser algo como se fosse primeiros socorros, que é nós sabermos que quando estamos a pensar, nós vamos para um futuro que ainda por cima é ameaçador. Nós precisamos de voltar à terra, ao nosso corpo. Portanto, bater nas nossas mãos, perceber, eu sei o que é que tenho para fazer hoje, fazer listas, ou mesmo utilizar a chamada técnica de grounding. A técnica de grounding consiste em pedir à pessoa ou à própria fazer 5 coisas que está a ver, enumerá-las. 4 coisas que pode tocar naquele instante. 3 coisas que pode ouvir, 2 coisas que pode cheirar e 1 coisa que pode sentir o gosto. Isso obriga-nos a voltar a nós, a voltar ao presente, a voltarmos a viver no aqui e no agora, que é o contrário do que é aquela frase do início, não é? Não viver aqui com medo do futuro. Há hoje em dia também até uma playlist muito gira que eu já tive a oportunidade de ouvir com alguma eficácia, relativa às 10 músicas que diminuem a ansiedade. E sem dúvida que na consulta o método que quase todos os meus adolescentes chegaram sem ser preciso dizer alguma coisa é a utilização dos fones, da música, como se fosse uma soundtrack da vida deles, que os obriga a prenderem-se na letra, a sentirem-se identificados e a não viajarem para tão longe também. E por último, então, e nós, pais, familiares e amigos, o que é que nós podemos fazer para ajudar alguém que está a atravessar este momento na vida? Sirva de modelo positivo, permaneça calmo e tranquilo, não finja que sabe tudo, mas que tem estratégias para pensar acerca disso, de ver o que nós estamos a fazer. Quando há um problema em casa e os pais reagem de uma forma mais ansiosa, têm de perceber que, fazendo parte da vida, e é natural, mas é esse o modelo que estão a dar aos vossos filhos quando alguma coisa vai correr mal na vida deles. Portanto, permanecer calmo e tranquilo. Converse com a pessoa, converse com o jovem, mas conversar não é falar, é escutar ativamente, é fazer as perguntas que a doutora Alexandra fazia, e é mesmo quando não conseguimos concordar, perceber do ponto de vista da pessoa aquilo que ela nos está a dizer. Ajuda a organizar as tarefas de diversão, a ocupação dos tempos livres, porque não estar sempre a pensar na mesma coisa tem um efeito logo à partida de evitar que a crise agudize. Se perceber uma mudança no comportamento do seu filho, do nosso amigo, do seu familiar, ajude a expressar, ajude a perceber o que está a sentir. Por exemplo, nas consultas nós usamos uma coisa que é a construção da tabela de sinais de alarme. Quais são os primeiros sinais que tu dás antes de ficar preocupado? Qual é a tua frase que é o teu mantra para começares a ficar ansioso? Treine e ofereça saídas práticas. Não faça as coisas por eles, mas ajude-os a fazer também. Garante que está do lado da pessoa, seja o que for que acontecer, seja qual for a escolha que fizer. E há aqui uma coisa que se chama a técnica do pior cenário possível, que ajuda, porque nós vamos pensar em tudo o que é mau e vamos ter estratégias para resolver, mas que também tem de ser feita com algum cuidado. Porque ajudar a desconstruir não é desdramatizar, é desconstruir. Tá? E ajudar a perceber com humor estas alterações não é gozar. Uma miúda minha dizia com muita piada que ela percebia que estava a exagerar quando já estava a pensar em zombies. Ela dizia,
quando eu começo a pensar, e se houver um zombie, era o sinal dela que já estava para lá de perdida. Nós, de alguma forma, aquilo começou-lhe a fazer sentido e era assim que ela utilizava a expressão de estar-se a começar a ficar ansiosa. Ela dizia, oh Sheila, apocalipse zombie. Foi uma utilização do humor feito por ela, mas que ajudou a desconstruir aquilo que ela estava a sentir. E acabei. Muito obrigada, espero não ter sido maçadora. Vamos embora. Ok, olha, eu também tenho muito orgulho em dizer que um jovem meu, que já está na faculdade, o Hugo, desenvolveu com o seu curso de informática uma também relacionada com a saúde mental, e é uma que se chama Margarida, a Daisy, e é uma boa aplicação. Eu quando fiz esta fui àquela que tinha mais likes e que falavam de maior funcionalidade, era em inglês, tinha essa menos valia, mas há variadíssimas, não posso falar numa em particular, aquela é a Sam, mas gosto de dar a ideia que as redes sociais, a tecnologia e afim não são nossos inimigos, são nossos complementos. Há aplicações que até ajudam o jovem a gerir, por exemplo, a vontade de se automutilar, a vontade de hoje vou lidar com a minha procrastinação, vou lidar com o meu adiamento sucessivo das coisas. Portanto, hoje em dia há muita aplicação, desde a Daisy, porque tenho orgulho, até uma data de outras, é uma questão de vocês falarem entre vocês e procurarem aquela que melhor vos diz respeito. Eu gosto mais das inglesas por uma questão, se calhar não estou a ser correta, é porque têm mais tempo de utilização e têm mais utilizadores, só nessa questão, mas há muita informação, têm de saber onde procurar, mas eu acho que as tecnologias são nossas ajudas, nossos apoios, não são o nosso problema. Não há mais questões. Está aqui alguém a perguntar se podemos partilhar o contacto da doutora? Podem à vontade partilhar o meu e-mail, está ali. Eu dou sempre. Olha, muito obrigado, havia muito mais a dizer sobre isto e eu que não falo nada, mas muito obrigado pela vossa atenção e até uma nova oportunidade.